Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores e conhecedores das Escrituras e também uma saudação especial a todos aqueles que passam pela primeira vez no canal. Peço que aqueles que não se inscreveram se inscrevam, dê o seu joinha e ative o sininho, que é muito importante. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante sobre o quarto homem da fornalha. Quem é esse quarto homem da fornalha? Quem é aquele anjo, aquele ser que apareceu dentro da fornalha que Nabucodonosor viu? E para falarmos sobre isso, nós temos que ir no livro de Daniel, no capítulo 3. Vamos ler simplesmente um versículo e comentarmos sobre a história. Capítulo 3, versículo 25 de Daniel diz assim: Respondeu e disse, quem respondeu e disse? Nabucodonosor. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então a história diz que Nabucodonosor colocou um decreto. E qual decreto que ele colocou? Que ele levantaria uma estátua e todos aqueles teriam que se prostrar diante da estátua. Daniel vai, sai em todas as províncias, chamam ali as pessoas. Por quê? Porque aquele decreto era um decreto real. Todo mundo tinha que se prostrar, todo mundo tinha que estar ali. Mas no decorrer da história, contam para Nabucodonosor que 3 jovens não se prostraram, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor manda chamar esses jovens, comenta, e os jovens falam que eles não se prostraram porque eles só prostram diante do verdadeiro Deus, e que o verdadeiro Deus iria livrá-los da mão do rei. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, amarra aqueles jovens, e quando os empregados do rei vai jogar aqueles jovens dentro da fornalha, diz que até aqueles empregados eles foram consumidos pelo fogo. Mas o rei de repente olha lá dentro e vê que não tinha somente 3, e ele diz: mas nós não jogamos 3 homens lá dentro? Sim, rei, jogamos. Mas eu estou vendo 4 passeando no meio do fogo. Não tem dano neles, não tem nada, eles estão ali passeando, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. A tradução da Bíblia hebraica transliterada, da Almeida revisada e atualizada, da Bíblia de Jerusalém, ela traz filhos dos deuses, filho dos deuses. Almeida corrigida fiel traz simplesmente só filho de Deus, e a Bíblia hebraica traz a palavra anjo. Mas quando nós entendermos isso, a gente tem que ver o seguinte: na época de Nabucodonosor, se reconhecia como filho de Deus um anjo. E dependendo da expressão, aqueles que ainda não viram o vídeo, o significado da palavra Elohim Adonai, vou tentar deixar no card aqui em cima, se eu não conseguir, deixo o link abaixo, assistam para saber quando que a palavra Elohim é traduzida no plural, deuses, e quando ela é traduzida no original. Aquela passagem de Jó que diz que um dia vieram os filhos dos deuses. Por quê? Porque vieram é plural, Elohim, então teria que ser plural. Então vieram os filhos dos deuses. Algumas Bíblias vêm traduzidas como filho de Deus, não respeitando a gramática. Mas aqui diz que um anjo estava ali dentro. Da onde surgiu a ideia, as interpretações que aquele quarto homem seria Jesus Cristo? Vamos entender algumas interpretações. A interpretação calvinista, por exemplo, ele diz que, como Nabucodonosor, ele era um homem que cometia várias depravações, era um homem completamente fora da ideia do plano de Deus. A ideia calvinista, ela diz o seguinte: assim escreveu Calvino, que Nabucodonosor disse que o quarto homem é como um filho de Deus. Então Calvino, ele defende a ideia do monoteísmo, e ele fala: pois ele, assim diz Calvino, pois ele, Nabucodonosor, não podia reconhecer o Filho unigênito de Deus, pois, como já vimos, ele foi cegado por tantos erros depravados. Vamos tentar entender. Se Calvino disse que aquele filho
aquele ser dentro da fornalha era um filho unigênito, ele já não poderia ser um anjo, porque existem vários anjos, então não seria único. Então Calvino, ele tem uma ideia de que seja o Filho de Deus. Ele acha que aquele quarto homem era o Filho de Deus. É um pensamento próprio de Calvino. É o que ele pensa. Já Adam Clarke, também tendo o mesmo pensamento, a mesma situação que Calvino, ele diz que em uma exegese do versículo realmente confirma que na verdade trata-se de uma teofania e que o quarto homem da fornalha era o próprio Cristo. Então, Adam Clarke, ele mistura a teofania para comprovar que era o Filho de Deus. Para a gente entender, teofania é a revelação, é a manifestação da divindade. Então, no monte, por exemplo, quando a divindade estava na sarça ardente, aquilo é uma teofania. Para ele dizer que ali dentro da fornalha seria a teofania para representar a Jesus Cristo ali dentro, ele mistura, ele diz que Jesus Cristo seria o próprio Deus ali dentro, o que também difere e muda um pouco as interpretações. Por quê? Porque se a palavra levar, Elohim, que é a palavra que vocês estão vendo aí agora, que está no texto, que ela diz que representa um filho de Deus, que representa o filho dos deuses, que representa um anjo, então ele quer dizer que Jesus Cristo, o próprio Deus, seria um anjo. Então são interpretações próprias, são interpretações daquilo que eles acham que é. Mas para tentarmos entender, quando nós vemos que Nabucodonosor reconheceu que ali estava um anjo, algumas Bíblias, por exemplo, elas trazem um cântico. Qual o cântico que traz? A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é essa Bíblia que vocês estão vendo, ela, dentro da fornalha, antes que Nabucodonosor olhe e diga que existe um quarto homem ali dentro, porque ele diz o seguinte, ele diz que ele vê lá dentro 4 homens andando. Então, quer dizer que eles estão soltos lá dentro, eles estão andando, eles estão passeando. Traz um louvor. Nos escritos antigos existe um salmo reconhecido como o Salmo de Azarias. Esse Salmo de Azarias, ele traz que os 3 jovens louvavam a Deus ali dentro. Algumas Bíblias, por exemplo, como a Bíblia Católica e a Bíblia Ortodoxa e a Septuaginta grega, ela traz que um cântico, ela traz algumas palavras que aqueles 3 jovens louvavam a Deus no meio do fogo. Então ali existia um louvor. Para alguns judeus, por exemplo, eles não aceitam que existe isso, e nem os protestantes, porque os protestantes falam que, como é um texto apócrifo, eles denominaram como texto apócrifo, ele foi retirado das Bíblias protestantes. Mas esses textos, eles estão escritos no grego, no siríaco e também no latim. Mas não tem como atestar se esse cântico ele foi escrito realmente na língua aramaica. Não tem como atestar se ele foi escrito no hebraico. Ele existe nos textos antigos. Então, por isso, algumas igrejas pegam esses versículos, pegam essas palavras e traduzem isso como um cântico que existe ali dentro. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, esta Bíblia, ela traz na sua página de número 1557, o cântico de Daniel, o que Daniel falou, o cântico desses 3 jovens ali dentro. Ela traz relatando tudo aquilo que os 3 jovens cantaram. Então, se vocês tiverem curiosidade, está na internet a respeito do que esses 3 jovens cantaram ali dentro. E para a gente entender, por exemplo, como seria então o aspecto desse anjo? Nós vemos que Deus ele tem determinado os anjos para fazer algumas coisas.
Poderia estar ali dentro um anjo mensageiro? Não poderia, porque ele não foi levar uma mensagem para ninguém. Poderia estar ali dentro um arcanjo? O arcanjo também não poderia, porque ele não foi ali dentro lutar contra o dragão, ele não foi ali dentro abrir um caminho para ninguém, ele não foi estar ali dentro para travar uma batalha. Poderia estar ali dentro qual tipo de anjo? Nós vemos, por exemplo, que Isaías, no capítulo 6, ele diz que existe uma classe de anjo que arde como fogo, os serafins. A palavra seraf é até incendiar, colocar fogo, fogaréu. E essa classe de anjo, eles louvam diante do trono. Então, para que aqueles 3 jovens estivessem ali dentro, louvando a Deus, e no meio do fogo, possivelmente seria ali dentro um serafim que estaria junto com eles. Aí vem a pergunta, aqueles que defendem a ideia que o 4º homem seria Jesus, Jesus é um serafim? Temos que pensar sobre isso. Defender uma ideia, a ideia tem que ter uma base, a base tem que ser firme, a base tem que ser fundamentada. Tem algumas religiões, por exemplo, que até acreditam que esse 4º homem da fornalha seria Jesus. Primeira pergunta que vem, Jesus seria um anjo? Porque a palavra diz que estava ali dentro um anjo, um filho de Deus, ou um filho dos deuses. Seria então Jesus um anjo? É uma pergunta que a gente tem que tentar esclarecer sobre isso. Aqueles que defendem a ideia de que Jesus é Miguel que está ali dentro? Miguel está lutando contra algum dragão? Miguel está fazendo alguma coisa para dispersar um poder espiritual contrário? É uma pergunta também que se faz. Aqueles que acreditam que seria Jesus ali dentro, então Jesus teria trago uma forma junto com aqueles 3 homens encarnados antes de se reencarnar como um verbo? Bem interessante também essa pergunta. Então este 4º homem ali dentro possivelmente seria um serafim. Por quê? Porque o serafim está ligado diretamente aos louvores, serafim está ligado diretamente às brasas, ao próprio fogo diante do altar. Mas eu deixo uma pergunta para vocês. Se somente 3 homens foram jogados ali dentro, se somente 3 homens não se dobraram diante da imagem, cadê Daniel? Daniel então se dobrou? Todo mundo só pensa nos 3 homens ali dentro junto com esse serafim. E Daniel? Daniel se dobrou? Daniel se prostrou diante da imagem? As escrituras diz que somente 3 não se dobraram. E o sábio Daniel. Aqueles que ainda não assinaram o canal, peço que assine, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Nós vamos fazer um vídeo mais para frente a respeito disso. Algumas tradições cristãs falam que Jesus é Miguel. Será? Será que Jesus é um anjo? Até o próximo vídeo. Obrigado.